Com muito prazer, nós vamos receber aqui neste webinar especial de lançamento do Dia C Goiás, o palestrante Zeca Simões. Eu vou tentar resumir aqui esse extenso currículo que o Zeca tem, né, de formação, de pós-graduação, só para vocês terem uma ideia do peso da pessoa que temos hoje aqui conosco. O Zeca ele é graduado em marketing e pós-graduado em administração e em metodologia de ensino superior. É mestre em governança e sustentabilidade, possui MBA em negócios, tem experiência corporativa em multinacionais nas áreas de marketing, planejamento, administração, comunicação e comercial. Também é tutor e produtor de conteúdos educacionais e corporativos em áreas técnicas de liderança e de habilidades comportamentais. E, assim, estou dando só um pequeno resumo, tem muita coisa aí por trás dessa experiência que o Zeca vem nos trazer hoje. Zeca, seja muito bem-vindo ao nosso lançamento aqui do Dia C Goiás 2025. Excelente, Lídia. Muito obrigado pelas palavras generosas com as quais eu estou sendo apresentado. Com toda certeza, isso é a generosidade do pessoal, porque o que a gente faz não é mais do que a nossa obrigação ou aquilo para o qual a gente foi se preparando. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Fazer parte do cooperativismo cada vez mais é algo que mostra para a gente o que é isso, né? Qual é a diferença disso tudo. Agora, nas palavras do presidente, nas palavras da Lídia, da Leis e tudo mais, a gente começou a perceber uma coisa, né? Que existe a preocupação profissional. Existe, sim, a preocupação técnica, operacional, a liderança, mas, acima de tudo, a gente observa nas palavras de cada pessoa que passou aqui a preocupação com gente, né? É gente falando para gente. Todo momento foi dito, né? É por causa de vocês, é por causa de cada um de vocês que estão aqui. Então, a gente observa uma coisa legal, que é o seguinte: o cooperativismo, ele realmente impressiona pelos números, mas, principalmente, acho que o que mais chama atenção no cooperativismo é a força que ele tem, não é? E não é só a força aqui no Brasil, é a força no mundo. E quando a gente fala de cooperativismo no mundo, nós estamos falando exatamente de algo que começa lá na Revolução Industrial, e de que maneira, né, que as cooperativas foram valorizando pessoas, foram valorizando cada pedacinho que a gente pudesse estar utilizando e a gente pudesse estar somando para fazer com que isso desse o resultado que está tendo hoje. Ainda temos muita coisa a fazer. O cooperativismo ainda não é tão conhecido como deveria ser e muita gente precisava conhecer, sim, né? As benesses, as maravilhas, quantas pessoas se beneficiam desse modelo de negócio. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Durante esse tempinho que nós estaremos juntos, nós vamos falar exatamente sobre isso, né? Por que o dia C? O que é o dia C? A participação do dia C? Isso vocês têm, isso vocês já conhecem. Mas o cooperativismo tem uma atenção muito grande quando fala sobre educação, formação, informação, e é por isso que a gente diz, tão importante quanto a gente conhecer alguma coisa é a gente aprender e entender o motivo pelo qual aquilo existe, né? Vocês já estão aí na 12ª edição do Dia C, observam a cada edição, né, pelos números que foram trazidos aqui, e cada ano tem se superado, tem trazido maiores resultados, e a gente deixa muito claro que o cooperativismo é assim. O cooperativismo não trata de uma pessoa, de um grupo. Ele deve beneficiar a todos. Todos aqueles que fazem parte, todos aqueles que querem conhecer e todos aqueles que, depois que conhecem, notam a importância de trazer outras pessoas para fazerem parte do cooperativismo, independente do segmento no qual você está atuando. Ser um cooperado é um privilégio. Ser um colaborador de uma cooperativa é um privilégio. E quando a gente fala do dia C, nós estamos falando de voluntariado também, não é? Então, isso é muito legal. Observe que nós não estamos falando de titulação, não estamos falando de cargo, nós estamos falando de pessoas. E isso é que é legal. Durante esse tempinho que nós estivermos juntos aqui, eu vou contextualizar um pouco além do dia C, não é?
Por quê? Para a gente poder entender onde que nós estamos e por que que nós chegamos até aqui. Então, para isso, eu vou dividir com vocês aqui uma telinha pelo seguinte: eu acho que quando nós estamos dando uma palestra online, é legal que a gente entenda qual foi o racional, por que que a gente está fazendo dessa forma, e aí vocês vão acompanhando e até facilita, né? No caso de gerar as dúvidas, as perguntas, que nós estaremos aqui à disposição para responder logo após o final dessa palestra, ok? Então, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Reforço aqui, né? Quero ratificar o orgulho que eu estou e a honra de estar aqui fazendo parte deste momento tão especial que é falar do Dia C aqui para o pessoal de Goiás. Legal? Então, olha só, já começando a dividir com vocês, vamos lá. Então, olha que bacana. Dia de cooperar, Dia C. Aí a gente se pergunta principalmente, né? O que é uma cooperativa? A gente com certeza não tem dúvidas do que seja uma cooperativa, mas de onde que veio essa situação da gente falar sobre cooperativa? Cooperativa vem de cooperativismo, e ele mostra exatamente por que que a gente chegou até aqui. Desde que as cooperativas surgiram, é que a gente fala muito a respeito dos princípios cooperativistas. E vocês vão perceber que ao longo de todo esse tempo que o cooperativismo existe, a gente vai se baseando exatamente nos princípios cooperativistas. E eles precisam fazer parte, porque eles funcionam como uma engrenagem. Para a gente entender exatamente onde nós estamos e onde nós queremos chegar, é importante saber que quando você faz parte de uma cooperativa, a primeira peça da engrenagem é a gente entender que numa cooperativa a adesão é livre. Você faz parte de uma cooperativa de forma voluntária. Você pertence a uma cooperativa se você quiser, mas principalmente se você tiver condições de atender a todos os deveres, todos os direitos que o estatuto de cada cooperativa tem. Então, a partir do momento em que você pode atender e você quer, você é bem-vindo a uma cooperativa. Mas é legal a gente entender que essa engrenagem, ela conta também com uma outra situação. Você vai perceber que pertencer de uma cooperativa, a gestão vai ser feita por você também. A gestão numa cooperativa é feita pelos cooperados. Existe uma situação chamada autogestão, onde diz que cada cooperado é responsável por fazer com que as estratégias daquela cooperativa deem certo. E é para isso que a gestão é feita por todos. A participação de cada um faz a diferença na somatória do todo quando nós falamos a respeito de cooperativa. Hoje, no Brasil, nós temos 7 segmentos cooperativistas. Isso quer dizer que, devido à autogestão, a gente não tem a interferência do Estado em como é feita a gestão de uma cooperativa. É claro, existem 2 segmentos, né? Uma cooperativa de saúde, por exemplo, que ela se baseia em muitas coisas voltadas pela ANS, uma cooperativa de crédito, né? Que tem que responder também algumas coisas voltadas ao Banco Central, mas, no geral, a gestão é feita pelos cooperados e é por isso que a gente chama de autogestão. Mas agora, para a gente entender essa autogestão, quer dizer, se você entra numa cooperativa, você passa a ser sócio dessa cooperativa. E é por isso que as pessoas contribuem, né? De acordo com o estatuto de cada cooperativa, ele determina como é que vai ser a sua participação. Geralmente, isso é uma participação monetária, financeira, e a gente chama essa participação de cota-parte. Quando você junta todas as cotas-partes de uma cooperativa, você forma o capital social dessa cooperativa. E quanto maior e mais forte essa cooperativa se torna, maior vai ser o 4º princípio, que fala sobre autonomia e independência. Quando nós temos uma gestão bem feita, quando nós fazemos parte de uma cooperativa que tem saúde, a gente percebe que ela tem autonomia. Ela não fica nas mãos do mercado. Dinheiro de mercado é um dinheiro caro. Então, por isso que a gente diz, uma boa administração faz com que a sua cooperativa tenha autonomia e tenha independência, que é o nosso 4º princípio cooperativista. E esses 4 vai justificar, por exemplo, o motivo de nós estarmos aqui, né? Nós estamos aqui devido ao nosso 5º princípio, que é o da educação, da formação e o da informação.
ninguém vai conseguir convencer outras pessoas a fazer parte da cooperativa se a gente não tiver conhecimento, informação, argumentos para trazer outras pessoas para fazer com que a nossa cooperativa cresça e fique cada vez mais forte, autônoma e independente. E é por isso que o 6º princípio cooperativista fala a respeito da intercooperação. Cooperativas se unem, se juntam, trocam informações, trocam experiências, muitas vezes em estruturas locais, estruturas nacionais, regionais e, às vezes, até internacionais. Mas o que isso tem de tão importante? Isso mostra cada pedacinho aqui da nossa engrenagem, para chegar exatamente no nosso 7º ponto dessa engrenagem toda, que é o interesse pela comunidade. Então, observe que hoje nós vamos estar falando aqui exatamente da maneira com a qual as cooperativas interferem na sociedade, nas comunidades, como que ela está presente nisso tudo. Por quê? Porque uma cooperativa, onde tem uma cooperativa, a gente sabe que tem um amparo na parte de saúde, na parte de educação, na parte de segurança, e o interesse pela comunidade é independente se a pessoa está atuando direta ou indiretamente na cooperativa. E é por isso que há 12 anos a OCB Goiás traz para vocês, ou traz para todos nós, cada um de nós, exatamente o Dia de Cooperar. E o Dia de Cooperar é essa nossa 7ª engrenagem. Note que a gente utiliza as outras 6 para fazer com que isso funcione e rode da melhor forma possível. O dia C, pessoal, ele é um dia onde nós vamos perceber as ações e os impactos sociais que essas ações trazem, né? Nós vamos mobilizar cooperativas, mobilizar cooperados, colaboradores e mobiliza principalmente o voluntariado, que é tão importante. Então, a gente observa que as ações que são colocadas no dia C ou a partir do dia C são ações que estão voltadas para a parte de saúde, para a parte de segurança, para a parte de educação. O dia C, geralmente, ele é muito evidenciado pela parte cultural, pela parte de esportes, pela parte de lazer, e a gente percebe que a gente atuar no dia C, independente da maneira com a qual a gente vai atuar, nós vamos estar beneficiando a comunidade. E é o prazer do servir, é o prazer de ajudar e é o prazer de somar que faz com que as cooperativas, no dia C, demonstre de uma forma tão bacana, tão legal e tão importante por que a gente precisa dar essa atenção tão grande a esse único dia que reflete em todos os outros dias do ano. Agora, por que a gente está fazendo essa palestra aqui com vocês rapidamente? É para a gente entender que as cooperativas, a OCB, trabalham exatamente com um recorte da sociedade. Mas existem também ações feitas mundialmente. E essas ações mundiais vai justificar um pouquinho, ou vão justificar um pouquinho, por que nós estamos falando do dia C. E a gente começa falando um pouquinho sobre a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, desde 1987, tinha uma preocupação muito grande em querer saber como é que estava o mundo, como é que estavam as ações. Por quê? Porque estavam surgindo problemas de várias ordens, de várias naturezas, e aí precisava saber que problemas eram esses e de que forma que era possível a gente entender como resolver. E a surpresa de 87 foi exatamente isso, descobrir que era o próprio ser humano que estava degradando o meio ambiente, que estava impactando, né, na saúde do planeta. Então, de 87 até 1999, a ONU estudou, trabalhou e verificou de que forma que a gente podia reverter essa situação, de que forma a gente podia fazer mais com aquilo que a gente tinha. E aí o bacana é que no ano 2000, a ONU lançou um projeto grande chamado Pacto Global. Mas o grande problema do Pacto Global é que ele era voltado para ações mundiais, todas as empresas poderiam estar participando, mas tinha um detalhe, ele não tinha um final. A gente não sabia quando que aquele Pacto Global ia terminar. E a gente sabe que tudo aquilo que a gente não controla, tudo aquilo que não tem um prazo, a gente acaba deixando e aquilo acaba perdendo seu valor. Então, no próprio ano 2000, a ONU separou 8 coisas que fossem extremamente urgentes.
que fossem coisas realmente impactantes para que a gente pudesse já começar a melhorar a situação do mundo. E foi aí que surgiram os ODMs, né? Vocês devem ter ouvido falar bastante deles. E aqui no Brasil, eles ficaram conhecidos como os 8 jeitos de mudar o mundo. E foi muito legal. Por quê? Porque os ODMs tinham 8 objetivos, tinham 22 metas, mas tinham um prazo para terminar. Então, os ODMs precisavam terminar no ano de 2015. E aí a gente se pergunta, mas como é que foi essas ações, né? Como é que foram essas ações? Como é que foi o resultado desses ODMs? E aí você nota que no Brasil, principalmente, onde nós tivemos um excelente resultado, nós conseguimos sim reduzir a pobreza extrema, nós conseguimos aumentar o número de crianças que precisavam, crianças e jovens que precisavam voltar para as escolas, reduzir a desigualdade de gênero, né, que no Brasil a gente tinha aquilo tão evidenciado, ainda não resolvemos, mas começa aí algumas ações de conscientização que foram ajudando. Ajudamos, por exemplo, na redução da mortalidade infantil, da mortalidade materna, conseguimos controlar questões como AIDS, questões como malária, problemas de saúde extremamente importantes no nosso país e, principalmente, questões ambientais. E aí o bacana é que esses 8 jeitos de mudar o mundo e os resultados positivos que eles deram, talvez ficou muito claro para algumas pessoas que ali não era o suficiente. Não dava para terminar ali, porque a gente só estava começando. Então, a partir de 2015, quando encerrou, né, os ODMs, aí a ONU começa agora um outro projeto, maior, mais robusto, e que ficou conhecido como os ODS. Os ODS eram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Esse que foi citado aqui agora, esse que a gente tem ouvido tanto falar, e esse que, em contrapartida, lá nos ODMs, a gente tinha 8 objetivos. Nós tínhamos ali 22 metas, agora não. A partir de desde 2016, nós temos algo muito mais robusto. Os ODS, eles terminam em 2030, e agora ele está envolvendo não somente as empresas, mas a sociedade civil, toda e qualquer pessoa que queira participar, empresas, governos, todo mundo pode ajudar e pode contribuir. Mas o bacana que a gente queria mostrar para vocês, até para chegar a falar do dia C, é para vocês terem uma ideia como é que funciona essa questão dos ODS, né? Os ODS são 17 objetivos. Esses objetivos, eles são divididos em quase 170 metas, e elas englobam uma série de coisas. Então, para você ter uma ideia, nessa nossa primeira etapa aqui, né, nesse primeiro piso, nós temos todas aquelas partes dos ODS que são voltadas para questões ambientais. Então, o ODS 15, o ODS 14, o ODS 6, o ODS 13, eles são ODS ligados à parte ambiental. Se a gente subir um pouquinho no próximo piso, a gente vai ver que já tem uma quantidade maior de ODS, que são os ODS ligados à área social. Então, o ODS 1, o 11, o 16, o 7, o 3, o 4, o 5 e o 2 são objetivos sustentáveis que a gente tem agora voltado para a parte social. Se você subir ainda um pouquinho, ali no terceiro, nós vamos ver que tem mais 4 ODS: o 8, o 9, o 10 e o 12. Esses são ODS ligados diretamente à parte de economia, a questões financeiras. E lá em cima, nós temos ainda o ODS 17. E o ODS 17, ele diz respeito às parcerias. De que forma a gente pode fazer com que tudo isso avance, com que tudo isso traga os direcionamentos que a gente precisa e melhorar a situação do mundo como um todo. Então, talvez vocês não tenham visto os ODS desta forma, mas não tenho dúvidas de que a gente viu desta forma aqui, não é? Então, assim, é para a gente conhecer um pouquinho quais são esses ODS. Então, olha que bacana. Por que os ODS estão ligados diretamente ao nosso dia C, ao falar do dia C tão importante e que tem uma ação recortada
onde a gente fala de ações que são locais. Porque o dia C, pessoal, todos os eventos, todos os projetos, tudo aquilo que vocês trouxerem enquanto voluntários para ajudar no dia C, eles estão ligados direto ou indiretamente a um desses 17 ODS, né? A Leile comentou aqui com vocês que já tinha sido confirmado que eles estão voltados, sim, para os ODS. Então, olha que bacana. Muitas vezes, uma cooperativa não sabe exatamente que tipo de projeto pode fazer, de que maneira ela pode contribuir, e aí a gente diz, se a sua cooperativa tiver condição de criar um projeto que ajude pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade, como que uma pessoa pode obter renda, trabalhar, né, a questão da agricultura familiar. Uma cooperativa tem tanta facilidade em trabalhar com isso, né? Uma cooperativa voltada para o segmento agrícola, né? Programas de alfabetização. Como é que a gente pode ajudar jovens? Como é que a gente pode ajudar adultos a entrar no mercado de trabalho, concurso técnico, utilizar os recursos hídricos que a gente tem, né? Inclusão social, inclusão econômica, inclusão política. Se a gente pensar em questões de habitação, se a gente pensar em questões de transporte, de que maneira que a gente pode utilizar melhor os recursos naturais, trabalhar toda essa questão quando a gente fala de mudança climática. Então, vejam só, não faltam oportunidades, jeitos e maneiras de se contribuir com o dia C. E o dia C, ele tem toda essa responsabilidade, né, social, mas principalmente porque a sua cooperativa, com certeza, é muito voltada para questões de governança. Governança tem a ver com a forma com a qual a sua cooperativa é gestada, de que maneira que a sua cooperativa é administrada. Então, quando a gente fala de governança, nós estamos falando de transparência, nós estamos falando de prestar contas, nós estamos falando em utilizar compliance, que são as regras e as leis internas, quando a gente fala do nosso estatuto, as leis externas, quando a gente está falando de política, de economia, da sociedade, né? Quando a gente está falando ali de aspectos legais, quando a gente fala de tecnologia. Então, observem que não faltam ramificações para que a gente possa utilizar. Já que os ODMs, né, eles se deram tão bem durante aqueles 15 anos, foi um sucesso tão grande, hoje os ODS, eles englobam os ODMs, mas ele tem um prazo também, né? Então, esse pacote de iniciativas termina na Agenda 2030. E quando a gente fala da Agenda 2030, é uma agenda muito voltada para a sustentabilidade. Então, se você tiver alguma dúvida, se aquele seu projeto voltado para o dia C, se a maneira com a qual você vai incluir a sua comunidade ou o entorno da sua comunidade naquilo que o dia C pode fazer, você pode fazer 3 perguntas que são dimensões ligadas diretamente à sustentabilidade. Então, pergunte assim, né? O meu projeto está sendo economicamente viável? Se a resposta for sim, é porque você tem condições financeiras de fazer o seu projeto dar certo. Aí você se pergunta logo depois: eu estou sendo socialmente justo? Então, eu estou envolvendo as pessoas que precisam ser envolvidas? Eu estou trabalhando exatamente com aquele público que precisa? E aí, se você tiver também uma resposta positiva a isso, faça a terceira. O meu projeto está sendo ambientalmente correto? Então, o entorno, a sociedade, as pessoas e o meio ambiente vão estar sendo beneficiados com isso? Então, quer dizer, quando a gente fala de governança, nós estamos falando de 4 pontos específicos. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando de perenidade, de dar um prazo de validade cada vez maior para o nosso negócio. Então, você pode medir a sustentabilidade sua como pessoa, da sua família, enquanto a sua casa, mas também da sua cooperativa, da sociedade e do mundo como um todo. Então, por isso que ao falar sobre o dia C, nós não estamos falando de beneficiar um ou outro grupo. Nós estamos falando de ações recortadas, mas que juntas elas vão estar impactando o mundo como um todo. Então, por que é legal, né? E por que a gente quis trazer para vocês exatamente a importância dos ODMs, agora dos ODS,
quando nós estamos falando do dia C. Nós trouxemos isso porque aconteceu uma coisa muito legal, não é? As cooperativas, elas são tão grandes, elas são tão importantes, apesar de ainda serem desconhecidas, né? Que a gente gostaria que muito mais pessoas se beneficiassem desse modelo de negócio, que no ano de 2012, para vocês terem uma ideia, a ONU colocou como seu tema para ser trabalhado durante aquele ano exatamente as cooperativas. Então, 2012 foi considerado o Ano Internacional das Cooperativas. Por quê? Porque as cooperativas mostrou de uma forma muito clara como é que elas trabalhavam no combate à fome, no combate à pobreza, na geração de empregos, né? Na questão da inclusão social. Então, por que que a ONU decidiu que em 2012 seria o Ano Internacional das Cooperativas? Por situações como essa, para poder reconhecer o impacto global que as cooperativas tiveram naqueles 8 jeitos de mudar o mundo, né? Que aqui no Brasil a gente trabalhou da forma que a gente colocou aqui agora, essas 8 maneiras de mudar o mundo. A ONU também levou em consideração o fato de que as cooperativas atuando, elas aumentavam a conscientização de um modelo de negócio que estava focado não somente nos aspectos financeiros, mas também no aspecto social, que isso é um diferencial quando a gente compara uma cooperativa com uma empresa mercantil, por exemplo, cujo foco é único e exclusivo nos lucros. E também, em 2012, a ONU quis mostrar que as cooperativas, né, poderiam inspirar para poder aumentar o número de participantes, né, que fossem cooperados, e para que isso crescesse de uma maneira grande, de uma maneira bonita, e trazendo cada vez mais pessoas para as cooperativas e, consequentemente, isso ia potencializar o cooperativismo. 2012 foi bom, 2012 foi importante, 2012 fez a diferença. Mas a gente percebe que com o desenvolvimento do mundo, a partir do momento em que as coisas vão melhorando, ou, por exemplo, quando as situações vão ficando mais complexas, nem sempre mais fáceis, a gente precisa cooperar, a gente precisa unir forças, a gente precisa mostrar que sozinho a gente vai mais rápido, mas quando a gente está junto, a gente consegue ir mais longe. E as cooperativas têm uma frase muito legal que diz: nenhum deve ficar para trás. E é exatamente por esse motivo que em 2025, este ano, né, que a gente ainda está começando, ele também foi dito pela ONU, eleito pela ONU como Ano Internacional das Cooperativas. Olha que bacana! Um pouco mais de uma década depois, onde a ONU reconheceu a importância das cooperativas e do cooperativismo, Aqui para nós. 2025, Pois é. 2000 Oi? Alô, alô? Posso continuar? Pois é, pode sim, tá? É porque teve um delay aqui da questão da internet, mas resolvido. Ah, então tá tranquilo. Então, olha só que bacana, né, pessoal? E agora, 2025, ele sendo o Ano Internacional das Cooperativas, mais uma vez, a gente utiliza a mesma frase: cooperativas constroem um mundo melhor. Agora, por quê? Né? Qual foi o ponto de partida? Qual foi o principal aspecto que a ONU levou em consideração para transformar 2025 também no Ano Internacional das Cooperativas? Foi por esse reconhecimento da resiliência que as cooperativas teve durante a pandemia, não é? Então, a gente observa que as cooperativas foram essenciais no que diz respeito a cuidar do mundo, a cuidar de pessoas, né? Foi graças às cooperativas, né, num trabalho muito gigante, num trabalho árduo, que foram garantidos, né, os abastecimentos em muitos locais na questão de alimentos. As cooperativas, durante a pandemia, gerou emprego e ainda conseguiu, na maioria dos casos, manter a renda dos seus cooperados, coisa que, né, muitas empresas não conseguiram fazer. O apoio que as cooperativas deram através das cooperativas de crédito, a crédito e financiamento, quando bancos particulares nem sempre estavam possibilitando isso para a sociedade. A assistência social de uma cooperativa,
é algo extremamente importante, grandioso, e as cooperativas mostraram, ao longo da pandemia, tanto antes quanto depois também, né, a importância da inovação, mostrando que inovar não é a gente criar nada, inovar é a gente fazer diferente aquilo que já existe. E as cooperativas não pensaram duas vezes para poder agir da melhor forma possível no momento onde o mundo estava precisando de ajuda. E uma outra situação, né, que fez com que a ONU reconhecesse foi exatamente a promoção desse modelo de negócio que as cooperativas têm, que é um modelo inclusivo, né? A gente não está preocupado com raça, com cor, com sexo, com religião. Nós estamos preocupados com pessoas que queiram fazer parte, com pessoas que queiram contribuir e que queiram colaborar. Então, juntando tudo isso, a ONU ainda pensou assim, né? Se as cooperativas são tão grandes e tão importantes e ainda tem um espaço tão grande ainda para fazer a diferença nesse mercado no qual ela atua, então por que a gente não vai dar também às cooperativas 2025, o Ano Internacional das Cooperativas, pela contribuição que elas estão tendo com os ODS? Então, olha que legal, né? Em 2012, o foco foi o reconhecimento nos ODMs. 2025, o foco está sendo no reconhecimento dos ODS. E aí a gente se pergunta, né? Mas, Zeca, para que tanta informação, né? Do que a gente está falando? Nós estamos falando, por exemplo, do destaque que os ODS tiveram na decisão que a ONU teve em transformar 2025 o Ano Internacional das Cooperativas, do cooperativismo, mais uma vez. Agora, uma coisa legal é para vocês observarem, olha só. Quando nós falamos dos ODS, nós estamos falando de 17 objetivos e quase 170 metas, não é? Mas para que 2025 fosse considerado o Ano Internacional do Cooperativismo, 4 ODS foram definitivos. A atuação das cooperativas e do cooperativismo em 4 grandes ODS é que fizeram a diferença, que foram esses. O ODS 1, que fala sobre erradicar a pobreza. O ODS 4, que fala sobre a educação de qualidade. O ODS 8, que fala sobre trabalho decente e o crescimento econômico. E o ODS 12, né, que fala sobre consumo e produção responsáveis. Então, só para vocês terem uma ideia, né, no meio de todas essas informações, como que as cooperativas evidenciaram o ODS 1? Assim, qualificando pessoas, evidenciando que as cooperativas não são unidades filantrópicas, né? As cooperativas precisam dar resultado, sim. Cooperativas precisam de clientes, cooperativas precisam de consumidores, as cooperativas precisam fazer negócios. Por isso que a gente fala dos atos cooperativos, não é? Mas a gente fala também dos atos não cooperativos, quando a gente fala na cooperativa, atuando agora com terceiros, com aqueles que não são cooperados ou que não sejam também outras cooperativas. As cooperativas atuaram no ODS 1 quando eles estimularam a geração de empregos em momentos difíceis, complexos, e também agora que a gente está vivendo essa situação no mundo, né, pós-pandemia. E trabalhou também fortemente fomentando o empreendedorismo, que é a nossa capacidade de tirar uma ideia da cabeça ou uma ideia do papel e fazer com que isso se torne uma realidade, com que isso realmente dê a cada pessoa a possibilidade de crescer junto com outros. E o legal é que você vê que nessa situação, quantas cooperativas novas não surgiram, né? Quantas pessoas não se juntaram, foram na OCB, depois foram na Receita Federal para poder obter um CNPJ, né? Criaram os seus estatutos, criaram exatamente as suas arquiteturas, né, de como que a gente vai atuar com a governança, e olha aí uma quantidade maior de cooperativas atuando e crescendo, que é esse o objetivo do cooperativismo, incluir, envolver o maior número de pessoas. Quando a gente fala do ODS 4, que é o da educação, da formação e da informação, as cooperativas apoiaram, sim, assegurando uma educação inclusiva, ajudaram trabalhando na habilidade e também na competência de pessoas, né?
quando a gente fala de habilidade, nós estamos falando do poder que as pessoas têm para realizar alguma coisa. Mas quando nós falamos de competência, nós estamos falando da qualidade das entregas desses trabalhos. E as cooperativas mostraram excelência o tempo todo naquilo que fizeram. Mostraram excelência quando deram resultado, quando mostraram conhecimento, quando mostraram informação e quando mostraram-se competentes diante daquilo que decidiram fazer. Mostraram também no ODS 4 a forma de se oportunizar o aprendizado contínuo para adultos, para jovens, para pessoas que precisavam se manter no mercado de trabalho, que precisavam cuidar da tecnologia, que precisavam exatamente não serem excluídos exatamente porque o mundo avançou e essas pessoas não tiveram, criando condições para empregos. Pessoal, vocês estão me Pois ouvindo? é. Agora Opa! voltamos a te ouvir, Zeca. Porque Tinha novamente travado. que deu que tinha travado. Mas estão acompanhando? Sim, pode continuar de onde você parou. Bacana. Então, vamos lá. E aí, nesse ODS 8 também, promovendo a inovação, como a gente já falou, né? Inovar não é fazer nada que seja diferente, não é criar, inventar nada, é exatamente fazer diferente aquilo que a gente já faz, e principalmente reduzindo a questão da informalidade, que no Brasil, principalmente depois da pandemia, se tornou um problema muito grande aqui no nosso país, não é? E aí, com relação ao ODS 12, né, que é esse consumo e produção responsáveis, as cooperativas atuaram fortemente, reduzindo o desperdício de alimentos, incentivando práticas sustentáveis, criando campanhas de conscientização. Por que que a gente deve cuidar de alguma coisa? Por que que a gente deve se envolver com outras? E por que que o resultado disso tudo depende muitas vezes da gente, e principalmente pensando em questões como são as questões voltadas à sustentabilidade. Então, viram só, quando a gente começa a falar do dia C, viram quanta coisa está por trás desse dia C, desse dia de se comemorar, desse dia quando a gente vai estar ajudando a comunidade e participando da comunidade como um todo. Então, percebam quantas formas a gente tem de contribuir, ajudar e colaborar. Agora, uma coisa que chama muita atenção e que é bacana até dividir com vocês é o seguinte: da mesma forma, pessoal, que os ODMs foram importantes, mas deram tanto resultado, quando a gente fala dos ODS, que nós já estamos em 2025, ou seja, daqui mais 5 anos a gente encerra os ODS, mas é importante que vocês saibam que o resultado dos ODS não está sendo tão satisfatório quanto a gente imaginava que fosse, não é? Como a gente esperava que fosse. Para vocês terem uma ideia, desses 17 ODS, somente 7% estão sendo considerados avançando de uma forma satisfatória. Para vocês terem uma ideia, 34% desses ODS que a gente mostrou para vocês estão sendo considerados insuficientes para aquilo que a gente precisava. E o restante, esse percentual tão grande, está estagnado. Lógico, muitas coisas foram por causa da pandemia, outras foi devido a políticas públicas, mas é importante a gente saber da necessidade e da importância de todo mundo estar junto, de todos participarem. Quando a gente vê ali aquelas caras felizes, aquelas pessoas participando, como foi agora no caso que a Leila mostrou, né? Quantas pessoas envolvidas, quantas coisas bacanas, mas a gente precisa entender assim: vamos fazer a nossa parte. Se aquela determinada comunidade, se aquela determinada quantidade de pessoas, né, estão sendo beneficiadas e estão felizes com isso, por que que a gente não vai fazer isso para muito mais gente, né? A quantidade de pessoas que precisa ainda é muito maior do que a quantidade de pessoas que estão sendo beneficiadas. E é por isso que o tempo todo as pessoas dizem, né? As cooperativas não fazem nada sozinhas, precisam uns dos outros. A arquitetura de governança deve permitir isso a cada um de nós. Então, se eu tivesse que deixar agora, para encerrar pelo menos a parte que a gente teve de apresentação de informações, a gente pode colocar
uma frase mais ou menos como essa, né? O dia C, ele tem um dia para ser celebrado, mas é importante que essas ações durem todos os dias do ano. Vocês estão agora na 12ª edição, né? E vocês estão de parabéns, porque os números aqui mostram o tempo todo o quanto vocês estão crescendo, o quanto vocês estão impulsionando e o quanto Goiás tem feito a diferença aí quando a gente pega o mapa do Brasil, né? Então, pessoal, parabéns a cada um de vocês. O Dia C já foi um sucesso em todas as suas edições anteriores e, com toda certeza, não só vai fazer a diferença agora, mas vai superar todas as expectativas, desde que a gente esteja empenhado para que isso aconteça. Legal? Então, pessoal, desculpa aí se eu falei um pouco rápido, mas é porque a gente tinha um tempo para a gente poder estar dando aqui esta mensagem para vocês, mas o importante é que a gente agora está disponível, fica aí à disposição de vocês para responder toda e qualquer questão que vocês tenham. Legal? Lídia, consegui cumprir o tempo? Super pontual, viu, Zeca? Você viu que é muita coisa, né? É Quando a muita gente começa coisa. a falar, mas de qualquer forma, agora nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas que ficaram. Zeca, foi um prazer te ouvir, viu? Foi Que é tão isso. esclarecedor que é engraçado como você vai pondo ali o passo a passo, né? Quando a gente fala de ONU, parece estar tão distante da gente, tão distante do que a gente faz aqui no dia a dia, que, que você pôs ali como se diz, é um passo a passo do que a gente faz aqui que chega num resultado lá no futuro, né? Sim, Naquilo que a gente conseguiu já dos milênios, dos objetivos dos milênios e agora dos objetivos sustentáveis. Então, sim. ficou muito, muito claro. Eu te agradeço por É essa isso. explanação, por ter trazido isso para perto da gente, né? O quanto a gente, cada cooperativa tem importância na sua ação, no resultado que ela traz para a comunidade, que vai, claro, reverberar ali num futuro ou até mesmo no presente de um mundo, né? Não é uma cadeia, né? A gente Com está ajudando aqui certeza. para melhorar mais na frente. Com certeza. E o bacana, né, Lídia, se a gente prestar atenção num detalhe, é a unidade que o cooperativismo tem, não é? Nós temos lá na Bélgica a ACI, né, que é a Aliança Cooperativa Internacional, e se você for em qualquer parte do mundo, você vai ver que os 7 princípios são iguais, o comprometimento, né, são os mesmos, e que as pessoas, independente de onde a gente esteja, a ramificação do cooperativismo é isso, né? Fazer com que todos estejam na mesma página para que a gente possa trabalhar para atingir os mesmos resultados. É isso aí, Zeca, o presidente costuma falar, me permite aqui fazer só essa comparação, porque ele fala assim, já é o segundo, você trouxe aí, né? 2012 nós tivemos o Ano Internacional das Cooperativas e agora novamente somos de novo, né, o tema para a ONU, né, trabalhar mundialmente. E o presidente costuma falar o seguinte: a gente não conhece um Dia Internacional do Comércio, da indústria, mas as cooperativas têm essa importância muito maior de trazer resultados para a comunidade, né? De atuar. A gente não é uma ou outra empresa que trabalha com ISD, que busca Sim. transformações ambientais e sociais. Nós somos um conglomerado, né, de empresas cooperativistas que trabalham todas sobre esse mesmo objetivo, ou vários objetivos em função disso tudo, né, globalmente pensando. Então, Independente do segmento, né, Lídia? independentemente do segmento, Independente do exato, segmento. exato. Isso é Muito muito legal. legal isso. Muito interessante. Zeca, eu vou passar uma pergunta para você aqui, que até é da nossa colega Maria Aparecida, e ela fala o seguinte, deixa eu pegar aqui. Como é que as ações do dia C podem promover a cooperação e a autonomia ao invés daquele tradicional assistencialismo, né, que é aquele, dou aqui só para resolver rapidamente ali um problema, que às vezes é necessário, que às vezes é da fome, né, da necessidade imediata, mas como é que as cooperativas, né, o dia C pode contribuir para isso de maneira sustentável para as ODS, sair desse assistencialismo e dar um passo à frente na questão de sustentabilidade? Muito boa essa pergunta. Olha só que bacana, né?
Quando a gente pensa no dia C, a sociedade ou as pessoas leigas têm a impressão de que, bom, as cooperativas envolveu os cooperados, envolveu os colaboradores e também está envolvendo voluntários. Então, qual é a ideia que se tem? É de que a gente vai trabalhar a filantropia. Então, na verdade, é importante a gente deixar claro, em cada projeto que for feito, que for desenvolvido, a gente entender que as cooperativas não são empresas de filantropia, mas são empresas que têm responsabilidade social. E quando a gente fala de responsabilidade social, a gente não vai dar peixe, a gente vai ensinar a pescar. Quando a gente fala de responsabilidade social, a gente não vai ter uma atitude paternalista, não é? A gente vai dizer, eu vou te ajudar a andar, mas onde você vai chegar, você vai ter que se esforçar. E o grande problema, quando a gente está falando do dia C, para aquela pessoa que foi ali e cortou o cabelo, né? Para aquela pessoa que foi ali e ganhou a participação no esporte, ganhou uma camiseta, ganhou um balão ou qualquer outra coisa nesse sentido, a gente pode dizer, olha, eu ganhei. E a gente deve deixar claro assim, não, você não ganhou, você participou. E se você participou, automaticamente quer dizer, a gente precisou de você para fazer a diferença, não é? Então, por isso que a gente diz, como transformar essas ações em algo concreto, para que aquilo não vire filantropia? É muito simples, é só a gente entender que antes de qualquer outra coisa, o dia C não é filantropia, é responsabilidade social. E se é responsabilidade social, a gente vai investir para que a gente possa ter resultado, né? Então, aquela pessoa que hoje precisou de alguma coisa, é bacana a gente ver que ela cresceu o suficiente para no próximo ano ela agora ajudar e não voltar para a fila para receber de novo, né? E o dia C tem muito disso. A gente vai ver que o dia C está envolvido com educação, está envolvido com saúde, com segurança, com lazer, com cultura, mas principalmente está envolvido com desenvolvimento. Que é isso que a gente precisa. Legal, Zeca. Deixa eu dar aqui um alô para algumas pessoas que se manifestaram aqui também, que eu já tinha falado um pouco do pessoal que tinha falado o nome, né, e as cooperativas no início. Quero dar um alô também agora para a Valéria Reis, do Cicobi Crediadag, para a Fernanda da Comigo, para a Dênia Stein, da Cressol Goiás, para a Gleida, do Cicobi Crediadag também. Tem muita gente do Cicobi Crediadag nos assistindo. Obrigada, pessoal. A Maria Terezinha, da Cooperbel, também está sempre com a gente. Maria Terezinha, muito obrigada. Yasmine, nossa presidente lá da Floriar, que é uma cooperativa de agricultura familiar de mulheres lá de Bela Vista. Obrigada, Yasmine. Isabela Barreto, do Cicobi Unicentro Norte Brasileiro. E a Michele Keiko, do Cicobi Crédito Seguro. Um alô para todos vocês que nos acompanham, e muitos deles que estão sempre conosco. Obrigada, pessoal, pelo prestígio. Zeca, eu vou trazer mais uma pergunta aqui, é um pouco minha agora, é para entender. Você falou lá que a gente estava com alguns objetivos caminhando até bem e outros parados, né? Os objetivos sustentáveis. Existe uma dificuldade aí das cooperativas, não só das cooperativas, claro, mas das empresas como um todo, da sociedade como um todo, em atuar nessas outras áreas? Por quê? Como é que a gente pode quebrar esse paradigma aí de passar adiante? Então, o principal ponto, Lídia, eu acredito que foi o seguinte: quando os ODMs foram lançados, no ano de 2000, e principalmente quando disse, olha, nós temos 15 anos para fazer a diferença, então muitas empresas se envolveram. Por quê? Porque os ODMs, eles eram exclusivamente para as organizações. Tanto que aqui no Brasil, a gente não tem o Comitê Brasileiro do Pacto Global, que acompanha, né? Na época eram 39 empresas do Brasil inteiro, que faziam o quê? A arrecadação de projetos para gerar dinheiro para poder fazer com que esses projetos ajudassem o mundo. Aí o que aconteceu? Em 2015, aquele resultado que a gente disse foi legal, por quê? Porque as empresas estavam envolvidas, os projetos eram voltados para aquilo, e as empresas contribuíam com o Pacto Global, contribuíam com os ODS para que projetos fossem feitos.
Algumas empresas criaram selos, algumas empresas, né, criavam campanhas voltadas exatamente para os ODMs, e aquilo era uma novidade. No ano de 2015, quando acabaram os ODMs, que aí começam os ODS agora já não era mais direcionado para as empresas, é direcionado a tudo, a governo, a empresa, a sociedade civil, todo mundo que quiser pode participar. Então, a impressão que a gente tem, Lídia, é que isso ficou grande demais. E aí o que que acontece? Existe muito daquilo, né? Ah, já tem gente fazendo. Ah, então tudo bem, alguém já está cuidando disso, não é? E quando a gente acha que alguém já está fazendo e a gente se exima daquela responsabilidade, muitas vezes aquilo não está sendo feito. Então, quando qualquer site que a gente entre a respeito dos ODS, a gente vai ver que o sucesso já não está tão grande. Por quê? Se a gente imaginar que são 17 objetivos e que só 7% estão sendo considerados satisfatórios, 34% insatisfatórios e o resto ainda está estagnado, pensa bem, Lígia, quanta coisa a gente tem para fazer nesses próximos 5 anos, não é? Então, é por isso que a gente precisa de cada uma dessas pessoas que estão aqui nos ouvindo, voltando isso tudo para suas cooperativas, levando isso para suas comunidades, para que a gente possa mostrar que, por melhor que tenham sido melhores que tenham sido os resultados dos ODMs, os ODS não estão assim. Eles são bonitos, eles são legais, mas tem muita gente que nem entende exatamente o que isso quer dizer, não é? Então, existe uma diferença entre a gente conhecer e aprender. Conhecer, a gente passa por aquilo, mas quando a gente aprende, a gente está capacitado para ensinar ou para colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. E é isso que a gente espera, que as pessoas aprendam e tragam outras pessoas para a gente poder reverter essa situação. Perfeito, Zeca. E aí, Entendeu? já que você falou isso, já tem até uma pergunta que eu acho que casa bem com o que você falou, né? Como aprender. O Caio pergunta aqui, como as cooperativas podem correr atrás, ele até coloca entre aspas, de se formarem, de se tornarem referência em ESG, né? De uma forma mais autêntica e apropriada, né? Que as grandes empresas mercantis mais falam do que fazem. Às vezes é aquela história, né? Eu tenho que aparentar ser, mas não, na verdade eu não sou. E as cooperativas são. Mas como que as cooperativas podem correr atrás disso? Tornar referência? Bacana, olha que legal. Nós dizemos sempre que é muito importante a gente atender 4 pilares. E as cooperativas precisam estar envolvidas nesses 4 pilares, não é? Primeiro de tudo, quando a gente conhece tecnicamente o que são esses ODS. Então, quando a gente estuda, a gente aprende, a gente verifica ali que um ou outro vai sempre ter a ver com o nosso negócio, né? Somos de uma cooperativa de crédito, somos de uma cooperativa agro, somos de uma cooperativa de saúde. Independente do segmento dessa cooperativa, é bacana ela entender tecnicamente o que ela tem e aquele conhecimento técnico a qual ODS aquilo corresponde. A partir do momento em que a gente conhece tecnicamente, é bacana a gente entender agora que a gente precisa se envolver operacionalmente. Então, uma coisa é a gente conhecer, outra coisa é a gente saber usar. Então, coloque na prática, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma cooperativa de crédito, as cooperativas de crédito têm ali algumas pessoas que a gente chama de coordenadores de núcleo. Os coordenadores de núcleo dentro de uma cooperativa de crédito, eles são extremamente importantes para que a cooperativa traga outros cooperados. Mas essa cooperativa de crédito, por exemplo, precisa saber explicar para o grande público qual a diferença entre um banco e uma cooperativa de crédito. Uma cooperativa de saúde precisa entender qual é a diferença entre a cooperativa de saúde e a medicina de grupo, não é? Então, note que não é só conhecer tecnicamente, é saber usar aquele conhecimento que você tem. E a partir daí, Caio, vai ficar muito mais legal, porque o terceiro pilar é o que a gente chama de pilar de liderança. Quando você pega aquela informação para você, ela vira conhecimento. E quando você usa o conhecimento que você tem, você fica competente. E quando você é competente, você vai lá e faz e dá resultado. E aí a gente diz,
Poxa, mas que bacana, né? Eu já tenho conhecimento técnico, operacional e eu tenho liderança para dar resultado. Sim, mas agora falta o quarto pilar. E o quarto pilar, ele diz assim: tem a ver com o seu comportamental. Porque tão importante quanto você ser alguma coisa é você parecer aquilo que você é, não é? Então, quando a gente diz assim, as empresas estão falando o tempo todo de ESG, as empresas estão falando o tempo todo de sustentabilidade, as empresas estão falando de ODS, aí você se pergunta, mas como que elas estão usando isso? Como é que elas estão trazendo isso para o dia a dia e transformando aquele parecer em algo que a gente diz, não, isso é, né? Porque eu digo sempre uma coisa assim, Lígia, quando a gente parece algo que a gente não é, a gente se torna uma bomba relógio. A gente se torna perigoso para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, não é? Então é isso que a gente diz. Tenha o pilar comportamental como um pilar muito importante. Por quê? Porque não é vergonha não saber, não é? Não é vergonha perguntar. Cora Coralina já dizia, todas as vezes que nós estivermos juntos, vamos ser generosos para ensinar o que a gente sabe, mas não vamos deixar de ser humilde para ir atrás daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente tem que aprender, não é? E é isso que faz a diferença no cooperativismo. É a gente ser generoso para ensinar, mas não deixar de ser humilde para aprender o que a gente precisa. Nossa, Zeca, agora você citou Cora Coralina, ó, tá no nosso coração. É a nossa poeta maior aqui, a Com gente ama. certeza, com certeza. Todo mundo batendo palminha aqui, ó, tá todo Você mundo viu só? gostando. Tá vendo que bacana, né? Eu tenho mais uma pergunta para você, e é da Yasmin, a nossa presidente lá da Floriade Bela Vista. Ela pergunta o seguinte: a economia solidária pode ser explorada no dia C? E aí ela faz uma afirmação: justiça social promove desenvolvimento. O que você acha disso, Zeca? É bacana que a gente, quando a gente pensa assim, até que ponto aquilo que eu estou fazendo vai trazer resultado, não é? E quando a gente pensa dessa forma, a gente pensa de uma maneira exclusivista. E isso é ruim. Então, a gente tem que pensar de uma maneira inclusiva e não exclusiva. Então, olha que bacana, Yasmin. Quando a gente acha que não tem para todo mundo, a nossa tendência é ver todo mundo como concorrente. A gente acha que se vai faltar, que não falte para a gente, que não falte para os nossos, que falte para a concorrência. E quando a gente pensa dessa forma, a gente estoca, retira do mercado. Quando a gente retira do mercado, a gente aumenta os custos. E quando a gente aumenta os custos, a gente começa a excluir aqueles que não podem pagar, porque a gente acha que não tem para todo mundo. Então, quando a gente pensa na economia solidária, a gente pensa agora diferente. A gente deve pensar de uma maneira assim: tem para todo mundo. Porque quando a gente pensa que tem para todo mundo, a gente coopera, colabora, contribui com todo mundo. E quando a gente faz isso com todo mundo, observe que a gente produz mais, vende mais, compra mais, circula mais. E quando a gente circula mais, a tendência é reduzir os custos. E quando a gente reduz custo, a gente se torna inclusivo, porque a gente agora permite que todos tenham, porque a gente acredita que tem para todo mundo. O cooperativismo pensa exatamente assim, não é? O cooperativismo, principalmente se você fizer parte de uma cooperativa singular, que é uma cooperativa de primeiro grau, você vai ver que todo cooperado equivale a um voto na Assembleia, não é? Então a gente diz, se você é rico, se você não é, se você está há muito tempo na cooperativa ou se você não está, você tem o mesmo peso e valor, igual para todo mundo. Mas as cooperativas têm que ter uma atenção muito grande num outro detalhe, não é? Uma coisa é a gente tratar a todos iguais. Cuidado, quando a gente trata a todos iguais, a gente já está sendo injusto, porque as pessoas não são iguais, não é? Então, geralmente eu costumo, Yasmin, dizer assim, seja numa palestra, numa aula, seja lá no que eu estiver, eu digo sempre assim: traga para a sua cooperativa, traga para a sua vida as pessoas que preferem você e não as pessoas que precisam de você.
porque as pessoas que precisam da gente vêm porque tem um problema e eles querem resolver aquele problema. Talvez depois que resolver, eles vão embora. Mas quando a gente traz para a nossa vida as pessoas que preferem estar com a gente, nós trazemos pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. E agora sim, na hora boa, na hora ruim, a gente vai estar juntos. Por isso que a gente diz, né? Quando a gente traz pessoas que preferem estar com a gente, elas têm o senso de pertencimento. Elas até usam a camisa, mas elas entregam a camisa suada no final do dia, né? Aquele que tem senso de dono até usa a camisa, mas depois que ele recebeu o lucro, ele cai fora. Por isso que a gente diz, cooperativa não trabalha com lucro, cooperativa trabalha com a distribuição de sobra. E como cooperativa tem uma coisa chamada a lei da proporcionalidade, você recebe proporcional ao que você entrega, então vamos entregar cada vez mais as nossas cooperativas para na hora que a gente for dividir a sobra, a gente tem uma quantidade que vale a pena dizer por que que eu me tornei cooperante. Não sei se eu respondi. Era mais ou menos isso, Yasmin? Vou esperar ela responder aqui no chat. Eu vou aproveitar só esse intervalinho, Zeca, só para lembrar aqui as pessoas. Eu vi que o pessoal já colocou aqui o link da avaliação no chat. Eu quero pedir a todos, né? Quem nos acompanha sabe que a gente sempre faz esse pedido para vocês fazerem a nossa avaliação, né? Avaliar esse evento, avaliar, dar sugestões, fazer críticas se quiserem, né? Mas mostrar onde é que nós estamos acertando e onde estamos errando, para que a gente possa fazer sempre um evento cada vez melhor para vocês, dentro daquela expectativa que todos têm, que possa colaborar cada vez mais com conhecimento, né? Com experiência. E eu tenho certeza, Zeca, que você colaborou muito com a gente hoje, trouxe muitos ensinamentos, muitos esclarecimentos, muito claro que você disse, deu assim uma aula mesmo, muito legal. Ainda citando Cora Coralina para fechar com chave de ouro. Eu quero deixar as palavras finais para você, para a gente encerrar aqui nosso encontro de hoje, desse lançamento do Dia C Goiás. Que bacana. Então, olha só, pessoal, uma coisa que a gente acha muito bacana é assim, quando você é convidado para alguma coisa, é porque as pessoas esperam alguma coisa de você, nem que seja a gratidão, não é verdade? Então, eu quero dizer o seguinte, participar aqui com vocês agora em Goiás, principalmente eu, né, que estou distante, eu quero dizer assim, não vi vocês, né, não vi a carinha de cada pessoa que está aqui, desses quase 80 pessoas, tivemos aí uma hora que era quase 90 pessoas juntas, né? Mas eu tive uma amostra, né? Na Lídia, na Leise, na Cida, em cada pessoa aqui do Sescop, da OCB, que estavam aqui com a gente. Então, é dizer assim, pessoal, a mesma importância que eles deram a vocês quando disseram que nada seria possível ser feito sem a participação de vocês, eu digo a mesma coisa, não é? É dizer assim que quando a gente pode dividir um pouquinho daquilo que a gente tem, a gente não divide, a gente multiplica, não é? Então é nessa oportunidade que eu tive de estar com vocês que eu digo, a política de portas abertas. Não estamos aqui com muros, estamos com pontes. Então, o que vocês precisarem, pessoal, eu fico à disposição. Quero dizer que nessa 12ª edição aqui do Dia D de Goiás, né, de vocês, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E se eu puder, pessoalmente, estar com vocês aí para confirmar o quão vocês realizaram, eu não vou me surpreender. Eu simplesmente vou confirmar aquilo que eu tenho certeza que é a qualidade do que vocês estão fazendo. Então, para vocês mostrarem qualidade, vocês mostram competência. Para mostrar competência, tem que mostrar conhecimento. E mostrar conhecimento é mostrar que tem informação. Então, a única coisa que eu fiz aqui hoje, nessa horinha que nós estivemos juntos, foi passar alguma coisinha. E se essa coisinha você pegar para você, com certeza vai ter valido a pena o tempo que a gente esteve juntos aqui. Legal? Então, pessoal, gratidão, um grande abraço e contem comigo aí para aquilo que eu puder contribuir. Certinho, Lídia? Certíssimo, Zeca. Para mim valeu a
pena, viu? Já digo isso aqui de antemão. Que Eu peguei legal. muita coisa aqui. Muito obrigada mais uma vez. Um Bacana. abraço para você. Você está em Brasília? Eu estou em Curitiba, Em né? Curitiba. Estou em Curitiba, mas faço parte do Sescope Goiás, né? Então, quer dizer, não, vocês chamam Sescope, né? Então, Sescope. fazendo parte do Sescope Goiás, então eu estou aí também com vocês, e em outras unidades também, onde a gente puder estar juntos. Legal? Que é Bom, isso. Quem obrigada, agradece viu? isso Um aí, grande pessoal. abraço para você. Outro forte para vocês. Fiquem com Deus, pessoal.